Tal como o Brasil, o país de Moçambique também foi colonizado pelo país de Portugal. E essa colonização trouxe sequelas que você não sabia, que perduram até os dias de hoje e fazem os moçambicanos serem o que são até os dias de hoje, né? Pelo menos alguns. É sobre esses hábitos que vamos conversar, eu e tu, nesse vídeo. Então, sem mais enrolações, se você é novo, quero convidar-lhe a inscrever-se. Eu sou Enoch, criador aqui do canal África 2.0, o canal destinado a lhe trazer as verdades nunca antes ditas. E para você que já é membro, não se esqueça de deixar o joinha. Então, vamos começar com o que realmente interessa a família. Os portugueses, nesse caso, quando chegaram aqui em Moçambique, o objetivo deles era colonizar Moçambique, como nós todos sabemos, né? Então, para colonizar Moçambique, eles adotaram certas práticas, né, que eram bem rígidas. E de tanto serem rígidas, elas ainda vigoram, né, naquilo que é o semblante dos moçambicanos, ainda vigora naquilo que é o dia a dia dos moçambicanos, ainda que eles não percebam e façam isso de forma intuitiva, posso assim dizer. Então, os portugueses queriam separar os povos, né, os povos moçambicanos, e adotaram algumas práticas que eram muito viáveis, né, para separar. Até os dias de hoje ainda funcionam. É por isso que as pessoas que moram na Zona Norte são muito diferentes das pessoas que moram na Zona Sul. E as pessoas que moram na Zona Sul também são diferentes das outras. É claro que em todos os países existem diferenças dos povos, mas as diferenças que eu me refiro aqui são bem mais sérias e bem mais graves. Por quê? As pessoas daqui de Maputo têm muita aquela coisa de pensarem que são superiores, né, às pessoas que moram nas zonas mais recônditas, as pessoas que moram, por exemplo, até não nas zonas mais recônditas, mas inclusive nas cidades que não são daqui de Maputo, cidade de Inhambane, cidade da Beira. As pessoas que moram aqui na cidade de capital pensam que são superiores às pessoas que moram nas outras cidades, né? Então, é claro que não é todo mundo que pensa assim. Algumas pessoas mais humildes não agem dessa forma, então há uma exceção. Porém, a maioria das pessoas que moram aqui em Maputo julgam-se superiores. Mas essa superioridade é uma coisa que o português usou como técnica para separar os povos moçambicanos. Na altura, aqui em Maputo, né, que era chamada de Lourenço Marques, o sítio onde há a maior concentração dos portugueses, né, o sítio onde há o maior comércio. Isso perdura até hoje, porque Lourenço Marques, que é a atual Maputo, é a cidade capital de Moçambique, nesse caso. Então é cá onde você vai encontrar diversas culturas num único lugar. Aqui há pessoas que vêm da Beira, há pessoas que vêm de Nampula, há pessoas que vêm de Lixinga, há pessoas que vêm de Gaza, várias outras cidades, né? Então, as pessoas que moram aqui pensam que são superiores. É por isso que quando vêm pessoas de lá até dão nomes, dão algumas alcunhas que não são tão amigáveis. É claro que nem todo mundo pensa assim, inclusive eu não costumo pensar dessa forma, mas estou dizendo aquilo que a maioria tem feito, né? Então, família, o segundo hábito tem a ver com a forma com que os moçambicanos tratam os brancos. No geral, quando eu digo os brancos, falo mesmo de todas as etnias, de todas as raças, sejam eles portugueses, sejam russos, sejam espanhóis, sejam brasileiros. Não sei se o brasileiro é branco, mas na minha opinião acho que o brasileiro é misto, né? Se alguns brasileiros forem brancos, podem dizer nos comentários, mas acho que vocês são um povo misto, são uma mistura de vários povos, índios, africanos, entre outros povos, né? Então, aqui em Moçambique, nós costumamos ver, quando eu digo nós, não que necessariamente eu acho da mesma maneira, né? Mas eu estou a falar a maioria, né? A média dos moçambicanos costuma tratar os brancos de uma forma bem diferente. Eles acham que o branco é superior. Mas essa técnica é uma técnica que os portugueses usaram para pensarem que, para se endeusarem, assim que é. Para os africanos pensarem que o branco é superior, né? Eles adotavam algumas práticas que visavam dar uma imagem, sei lá, superior ao branco. É por isso que quando um branco chega, por exemplo, num estabelecimento público, privado, assim como qualquer um, é tratado de uma forma diferente. Suponhamos que você chegue numa bicha. Epa, família, desculpa aí a expressão, mas bicha aqui em Moçambique tem outro significado. Bicha significa fila. Pode até ter outro significado aí em Brasília, mas bicha aqui é fila. Uma fila de pessoas, né? Então, quando as pessoas estão numa fila, não vou usar mais a palavra bicha. Então, quando as pessoas estão numa fila, eles dão prioridade ao branco. Tu chegas, és um branco, tu chegas numa fila, eles costumam até te ceder espaço, estás a ver? Apesar de que não todo mundo age assim, mas a maioria, até os próprios atendentes, né, do banco, de um estabelecimento
como por exemplo posto de gasolina, um supermercado, costumam te dar preferência que se você for um branco. Eles acham que se você for branco, você é uma pessoa que tem muito dinheiro. Então vai, sei lá, para quem tem dinheiro, nós sabemos que em qualquer país é dado uma preferência, é dado um tratamento diferente. Então, infelizmente, os moçambicanos, alguns, né, principalmente aqueles que são da década 90 para baixo, né, incluindo a mim, eu sou da década de 90, mas sou uma exceção, eu não costumo pensar assim. Mas as pessoas de 2000 para frente já têm têm uns hábitos bem modernos e não pensam mais assim. Porém, essa coisa de dar superioridade ao branco ainda funciona até os dias de hoje. As pessoas ainda dão preferência aos brancos. Infelizmente, é uma coisa bem ruim, é um hábito bem ruim, mas é verdade, gente. Quando você for branco, chegar aqui em Moçambique, é só esperar que te dêem um tratamento diferenciado. Isso vai acontecer. Inclusive, isso até pode, dependendo da sua umidade, pode até te ferir, né? Mas se você for uma pessoa que quer se aproveitar disso, você pode se aproveitar muito, porque os moçambicanos têm o hábito mesmo de pensar que o branco é superior. Infelizmente. Então, a última prática, família, que para finalizar aqui o vídeo, a última coisa que os brancos deixaram, né, tem a ver com a postura física. Os moçambicanos pensam que as pessoas que têm cabelo grande são pessoas mal educadas. As pessoas que têm tatuagem são pessoas mal educadas. As pessoas que têm piercing, vaidosas, por exemplo, incluindo a mim mesmo, eu sou uma pessoa que sempre tive problemas nas escolas, né, com os professores. Por quê? Porque a minha aparência não condiz com aquilo que é o padrão, né, de uma pessoa justa aqui em Moçambique. Os moçambicanos pensam que a pessoa justa é aquele que tem um cabelinho bem sarado, aquele que tem um corpinho bem sarado, bem justo, que veste ternos e tal. Aquela pessoa vaidosa, os moçambicanos costumam pensar que é delinquente, é uma pessoa não digna de estar aqui na sociedade moçambicana. Tanto é que tive muitos problemas nas escolas. O que sempre me safou é o fato de eu ser um aluno muito dedicado. Sempre que eu estou numa escola, né, procuro ser o melhor ou um dos melhores. Sempre foi assim em todo o meu ensino. Então, por causa dessa brecha, acabavam me deixando, porque eu era um aluno muito dedicado. Lembro um episódio que aconteceu na turma, quando me chamaram na direção, né, por causa da minha aparência, do meu cabelo e tal. Então, um professor que eu tinha da disciplina de biologia, ele defendeu-me dizendo que eu era um bom estudante, era um bom aluno. E deixaram passar por causa disso, mas a maioria não tem tido esse privilégio. Se você tiver um cabelo grande, tiver tatuagem, ser vaidoso, os moçambicanos pensam que você é uma pessoa não justa. Então, o padrão é que você não tenha cabelo grande. Pensam que o teu cabelo vai ter piolhos, vai ter bactérias, vai ter muita coisa. Mas esse hábito não foi da época colonial, esse hábito foi da época após colonização, né? Foi um hábito que foi deixado pelo primeiro presidente de Moçambique, chamado Samora Moisés Machel, cuja estátua eu mostrei num dos vídeos onde eu mostrava um jardim, onde eu fazia um passeio. Aquele homem que é retratado naquela estátua que vocês viram, né, Samora Moisés Machel, é o homem que deixou esse hábito dos moçambicanos pensarem que ter cabelo grande é ser uma pessoa injusta, é ser uma pessoa delinquente. Tanto é que nas instituições aqui, as pessoas que têm cabelo grande são taxadas de delinquentes. Então, os hábitos foram esses, gente. Se vocês gostaram, deixem ficar aí nos comentários. Eu sou Enoque, criador aqui do canal África 2.0. Foi bom estar convosco. Gente, antes mesmo de finalizar o vídeo, dizer que recebi algumas sugestões de vídeo. Então, recebi mesmo, as sugestões chegaram até mim. Então, estou preparando um roteiro para realizar aquilo que são as sugestões de vídeo. Então, você que sabe que já deixou uma sugestão do vídeo, fique sabendo que num futuro próximo eu vou soltar o vídeo, né,